Existe tempo para tudo. Há tempo de arar a terra, há tempo de semear a semente, plantar, há tempo de regar, há tempo de colher. Um agricultor ele lança a semente no solo, ele espera o tempo necessário de desenvolvimento desta semente e ele tem por certo que chegará o tempo também de colher aquele fruto. Chegará então o tempo da colheita, o tempo da ceifa. Apocalipse capítulo 14, versículos do 14 ao 20, nos chama a atenção para uma grande colheita que será realizada. E nos mostra que chegará o tempo de ceifar. O tempo de ceifar chegará sobre a terra. Especialmente, vem nos falar sobre o período da tribulação. Então, Apocalipse 14, versículos do 14 ao 20, vamos fazer a leitura e iremos entender melhor esta história, este assunto sobre ceifar, uma grande ceifa que haverá na terra. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma grande coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vitimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, amados, aqui em Apocalipse nós temos um pré-anúncio de coisas que virão. Apocalipse capítulo 14 está dentro daquela pausa que foi dada no capítulo 11, é uma pausa maior no livro de Apocalipse, é um parêntese maior no livro de Apocalipse que é dado para tratar de assuntos específicos. Então ele vai detalhando certos assuntos, ele já especificou sobre muitas coisas, já especificou, por exemplo, a respeito da figura do anticristo, também já deu detalhes a respeito da figura do falso profeta, e ele continua dando certos detalhes daquele período que acontecerá, o período de tribulação, que acontecerá aqui na terra como um juízo de Deus sobre a terra por conta do pecado. Então nós estamos concluindo esta pausa maior no livro de Apocalipse, nós estamos concluindo, está se fechando o parêntese aqui. No capítulo 15 ele vai voltar com a sequência dos juízos, voltando aí com as taças, o juízo das taças. Mas aqui ele está então dando um pré-anúncio de algo que vai acontecer, especialmente no final da tribulação. O mais provável ele está tratando da guerra do Armagedon, no finalzinho da tribulação, quando então Cristo volta para a terra, e então ele derrota o exército de anticristo,
do anticristo, e então ele realiza esta colheita, é uma grande colheita, esta ceifa, para então se iniciar o milênio. Então, é disso que ele está tratando aqui no capítulo 14, finalzinho do capítulo 14, e então estará fechando esse parêntese e terminando esta pausa maior que foi dada no livro de Apocalipse para tratar de assuntos específicos. E nós entendemos aqui nessa passagem o seguinte, que o tempo que é anunciado aqui será um tempo de colheita, de uma grande colheita. Que semente ou que fruto será semeado? Será colhido? É o que nós precisamos entender. Quem será o grande ceifador ou ceifeiro deste tempo que é anunciado aqui? Então ele vem anunciar que haverá um tempo de colheita, um tempo de ceifa, esse tempo irá chegar, e então será realizada esta grande colheita, esta grande ceifa. E dos versículos 14 ao 16, há um destaque aqui para a pessoa do ceifeiro. Então, versículos 14 ao 16, no capítulo 14, vem dar um destaque aqui para a pessoa do ceifeiro. E assim nós entendemos que nesse tempo de ceifar, que virá sobre a terra, no finalzinho da tribulação, será um tempo especial, que trata especialmente do ceifeiro, da pessoa do ceifeiro, a pessoa que estará colhendo, estará recolhendo certa fruto, uma certa semente. E nós vamos entendendo que semente é esta que será colhida, que fruto é este que será colhido. Então ele começa falando de alguém que está numa nuvem branca. Este que está sentado sobre a nuvem é semelhante ao Filho do Homem. Então aqui já começa a especificar, já nos começa a mostrar que o tempo de ceifar que virá sobre a terra será um tempo singular, especialmente para o ceifeiro. Será um tempo singular para o ceifeiro. O grande ceifeiro que estará ceifando algo, colhendo algo, estará recolhendo algo. Então é dito que ele irá fazer esta colheita, irá fazer esta ceifa, e é descrita aqui a pessoa deste ceifeiro, aquele que estará recolhendo da terra algo. Então ele está sentado, é visto como alguém que está sentado numa nuvem branca, e ele é semelhante ao Filho do Homem. Esta expressão aparece lá em Daniel, é uma expressão que vem lá de Daniel, livro de Daniel, o Filho do Homem, e Jesus também usou esta expressão para se referir a ele mesmo, Filho do Homem. Então, alguém que é semelhante ao Filho do Homem. Diz que ele tem na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então começa aí a dar algumas descrições. Depois diz que sai do santuário um anjo, e esse anjo grita em alta voz, e então ele grita em alta voz para aquele que está sentado na nuvem. E ele então diz, esse anjo diz: olha, toma a tua foice e ceifa, porque a hora de ceifar chegou, a hora de colher chegou, o fruto já está amadurecido, a seara da terra está amadurecida, é o tempo oportuno de ceifar, de colher. O tempo já chegou. Então ele fala desse tempo sublime que virá sobre a terra, em que um grande ceifador irá colher algo aqui da terra. O que seria isso? Quem seria de fato esse ceifador? Então
tudo aponta para a pessoa do Filho do Homem, tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E então no versículo 16 diz: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então nós podemos entender que o grande ceifador desse período, desse tempo que virá sobre a terra, um tempo de grande colheita que virá sobre a terra, nós podemos entender que é a pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Jesus então irá realizar esta colheita, esta ceifa, ele será o grande ceifador. Ele então irá retirar algo daqui da terra, ele então irá retirar algo, irá recolher algo aqui da terra. Então algo aqui da terra será colhido, e Jesus será este grande ceifeiro. O texto, a passagem aqui de Apocalipse nos remete também a Mateus capítulo 25, onde é dito que o Senhor Jesus, quando vir na sua segunda vinda, ele então irá fazer uma separação, ele irá separar pessoas, e ali especialmente entendemos que é pessoas, né? Se trata de pessoas, aqui também, né? Embora que ainda não esteja tão claro a respeito de que semente ou de que fruto é este que será recolhido, mas ele então mostra em Mateus 25 que Jesus irá fazer uma separação entre aqueles que são seus e os que não são seus, entre aqueles que creram nele e aqueles que não creram nele, entre aqueles que confiaram suas vidas a Jesus e aqueles que não confiaram suas vidas a Jesus, entre aqueles que viveram de conformidade com a palavra de Deus, foram fiéis em servir a Deus, e aqueles que não reconheceram Jesus Cristo, preferiram ficar com seus pecados, levando sua vida de pecado. Então irá fazer uma separação, alguns à direita, outros à esquerda, e então lá em Mateus 25 é dito que uns irão para o castigo eterno e outros para a vida eterna. Então nos remete a isto, um tempo que virá sobre a terra, em que o Senhor Jesus mesmo irá fazer separação de pessoas, e então irá fazer uma colheita, recolher pessoas da terra. Agora, para que será esta colheita? Qual o propósito desta colheita? Quem são as pessoas recolhidas aqui em Apocalipse capítulo 14? Quem são as pessoas que serão recolhidas, ceifadas? Que significa tudo isso? Então, versículos 14 a 16 aponta para a pessoa do ceifeiro. Dá um destaque especial para a pessoa do ceifeiro. Apresenta quem será o grande ceifeiro desta colheita, desse tempo de colheita que virá sobre a terra. E nós entendemos que se trata do período da tribulação, finalzinho da tribulação, especialmente ali a batalha do Armagedon, quando então Cristo derrota os exércitos do anticristo, e então inicia-se o período do milênio. Então trata-se desse tempo que virá sobre a terra. A partir do versículo 17, então ele começa a descrever quem são as pessoas ceifadas. Então, nesse tempo de ceifar, nós percebemos aqui algo de especial, se tratando da pessoa do ceifeiro, e nós percebemos algo de especial se tratando das pessoas ceifadas. Versículos 17 ao 20 vem tratar sobre isso, das pessoas que serão ceifadas nesse tempo de colheita que virá sobre a terra. Então ele diz: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Aqui nós já notamos a presença de alguns anjos. Notamos a presença do Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus. Notamos a presença de alguns anjos que estão envolvidos nesta colheita, nesta ceifa.
Estes anjos serão usados para a colheita, mas o grande responsável pela colheita, o que no final das contas estará realizando a colheita, a ceifa, é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo, que então estará responsável por esta colheita, por esta ceifa. E então saiu outro do altar, ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Não nos dá detalhes a respeito deste anjo, porque que ele tem autoridade sobre o fogo, mas nós entendemos que fogo nas Escrituras geralmente está relacionado a juízo de Deus. Deus então executando o juízo, usando um anjo para a execução do seu juízo sobre a terra. E então ele fala em grande voz ao que tinha a foice afiada, esse outro anjo com a foice afiada: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Aqui ele usa uma outra figura para tratar do mesmo assunto. Então ele usa agora a figura da vindima, a figura da colheita de uvas. Então é realizada uma colheita de uvas. Um anjo diz a outro anjo para passar a sua foice e colher os cachos de uvas, fazer uma vindima, uma colheita de uvas. Então essas uvas estavam amadurecidas, estavam prontas para serem recolhidas. Então o anjo passou a foice. Versículo 19, o anjo passa a foice e faz a vindima, recolhe as uvas da terra. Então as pessoas aqui são comparadas a uvas, Então essa colheita é realizada, a colheita de pessoas são recolhidas, são separadas. Então isto é realizado. E depois, ainda no versículo 19, diz que estas uvas são lançadas no grande lagar da cólera de Deus. O que isso significa? O que nós podemos entender a respeito disso? Então nós entendemos que ele usa aqui algumas figuras para mostrar que estará sendo realizada uma grande colheita na terra. Pessoas estarão sendo separadas e pessoas estarão sendo recolhidas da terra, especialmente no período ali da tribulação, finalzinho da tribulação, onde o próprio Senhor Jesus é o responsável por esta colheita, onde ele também usa anjos, mas ele é o responsável pela colheita. E então essas pessoas recolhidas, aqui no versículo 19, elas passam a ser objeto da ira de Deus. Elas se tornam objetos da ira de Deus, da cólera de Deus. Elas são lançadas no lagar da cólera de Deus. Então, continuando aí com a figura da vindima, a colheita de uvas. Então, eles realizavam a colheita dos cachos de uvas. Essas uvas eram lançadas em uma grande cuba, uma vala, poderia ser uma vala escavada na rocha ou até mesmo feito de tijolos. Então eram lançadas ali as uvas e eram pisadas, e havia uma pequena abertura para o suco da uva escorrer e cair numa vasilha apropriada para recolher aquele suco. Então ele faz essa comparação, mostrando que o próprio Senhor irá pisar essas pessoas. Elas serão separadas, elas serão recolhidas, ele irá fazer esta colheita e estas pessoas serão pisadas, serão objeto da ira de Deus. Então é isso que nós podemos entender a respeito desse tempo de ceifa que virá sobre a terra. Esse tempo que dá um destaque especial para o grande ceifeiro, que é Jesus, o Filho do Homem. Esse tempo que dá um destaque especial para aqueles que são ceifados. Então, o final da tribulação,
e o mais provável é que esteja se referindo à batalha do Armagedon. Então, o Senhor Jesus, vindo na sua segunda vinda, Ele então irá retirar pessoas da terra, Ele irá pisar pessoas que são aqui da terra, Ele irá executar o seu juízo sobre uma grande multidão de pessoas aqui da terra. Então, muitas pessoas Ele irá ceifar a vida. E pelo contexto aqui do capítulo 14, nós podemos entender que essas pessoas que serão ceifadas, essas pessoas que serão objeto da ira de Deus, que serão pisoteadas ou pisadas pelo próprio Senhor, essas pessoas são aquelas que não quiseram nada com Deus, não quiseram saber de Deus. O mais provável é que essas pessoas aqui do período da tribulação, ele está falando do período da tribulação, e então essas pessoas, o mais provável, são aquelas que já foi descrito aqui no capítulo 14, que receberam a marca da besta. Receberam a marca da besta, se renderam ao regime de Satanás e do anticristo, juntamente com o falso profeta, se renderam ao sistema dessas figuras aí. Não confiaram em Jesus, não creram em Jesus, não se entregaram a Jesus e preferiram continuar com seus pecados e se render ao sistema de Satanás, aceitando a marca da besta, como ele vem falar aí dos versículos 9 ao versículo 11. Versículo 9 ao 11 vem falar sobre essas pessoas que aceitaram a marca da besta, que adoraram a besta, falando do anticristo, adoraram o anticristo e a imagem do anticristo, aí no período da tribulação. Então, o mais provável é que esteja se referindo a estas pessoas. Estas pessoas serão ceifadas, essas pessoas serão eliminadas, serão mortas, elas que farão parte do grande exército do anticristo, se levantando contra Deus, contra o Senhor Jesus. Essas pessoas serão ceifadas da terra, serão mortas, porque receberão a ira de Deus, a justa ira de Deus, por conta dos seus pecados, por conta da sua rebeldia contra Deus. Então, assim nós entendemos quem são essas pessoas que serão ceifadas. Elas serão ceifadas, e diz no versículo 20 que o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Então, aqui mesmo em Apocalipse vem dizer que é o próprio Senhor Jesus que vai pisar esse lagar. Então é o próprio Senhor Jesus que vai executar esta ceifa e vai pisar esse lagar com toda a sua ira, por conta do pecado das pessoas. E o sangue que vai escorrer deste lagar alcançará, será tão grande a matança, a quantidade de mortes que haverá, será tão grande que o sangue dessas pessoas que serão ceifadas, ele se fará como um rio na profundidade de até os freios dos cavalos, ou seja, aí 1,30 m de altura, por cerca de 1.600 estádios, dá aí por volta de 290 quilômetros. Essa seria mais ou menos a extensão de toda a região da Palestina, em que o sangue das pessoas que serão ceifadas, que irão morrer como demonstração da ira de Deus por conta do pecado, sobre essas pessoas que não se renderam a Deus, não reconheceram Jesus Cristo como punição por seu pecado, por sua rebeldia contra Deus, preferindo ficar do lado de Satanás, do lado do anticristo, se rendendo ao regime do anticristo. Essas pessoas então irão ser mortas e o sangue delas se formará um rio
na profundidade de 1,30 m de altura e pela extensão de 290 quilômetros. Então, assim nós entendemos quem são essas pessoas. Essas pessoas que não quiseram nada com Deus, não creram em Cristo, não se entregaram a Cristo, mas preferiram ficar do lado do mal. E no período então da tribulação, no finalzinho da tribulação, elas pagarão por seus erros, pagarão por seus pecados. Não é difícil da gente imaginar esta figura de um rio de sangue, não é difícil de imaginar. Conta-se que em uma região aqui próxima, região jaguaribana, em um lugar chamado Riacho do Sangue, em tempos antigos, houve uma grande matança em que o sangue das pessoas mortas escorreu pelo riacho e as águas se tornaram vermelhas. Interessante essa história. E assim nós podemos imaginar que pela grande quantidade de pessoas que não irão reconhecer Jesus Cristo por Senhor e Salvador, que vão preferir ficar do lado do mal, se rendendo ao regime do anticristo, essas pessoas pagarão por seus pecados e serão ceifadas da terra. Serão ceifadas. O próprio Senhor Jesus, como ceifeiro, irá fazer uma separação entre os seus e os que não são seus. Os que não são seus irão morrer e não entrarão no período do milênio. Os que forem dele irão entrar no período do milênio. Lembrando aqui que a igreja não estará presente nesse período, né? Quem é crente hoje não estará presente nesse período aqui, no finalzinho da tribulação, nesta guerra do Armagedon, não estará presente como participante da tribulação. Então a igreja volta com Jesus. Na segunda vinda, a igreja vem com Jesus, então Jesus irá derrotar seus inimigos e irá instaurar o milênio. Mas a igreja não fez parte da tribulação. Esse período é especial para os judeus e os gentios que irão se converter no período da tribulação. Então, os judeus e gentios convertidos no período da tribulação, estes entrarão no milênio. Já aqueles que não creram em Jesus, não se voltaram para Deus, preferiram continuar com seus pecados e se renderam ao regime do anticristo, aceitando a marca da besta, estes serão ceifados da terra. Então fica aí a lição para nós, que você que é crente, possa pregar esta mensagem para aquelas pessoas que não são crentes, anunciando a elas o risco que elas correm, o que vem pela frente, o que espera, o que aguarda as pessoas, o que aguarda este mundo. E você que ainda não é crente, pense bem, não espere por esse tempo aqui, mas entregue hoje mesmo sua vida a Jesus, e você então será livrado de passar pelo período da tribulação, por todos os horrores da tribulação. Então entregue sua vida a Cristo. Que Deus abençoe a todos.